Você já parou para se perguntar, afinal, quem morreu primeiro, Adão ou Eva? Essa pergunta, aparentemente simples, revela um mistério profundo quando mergulhamos nas Escrituras. A morte de nossos primeiros pais não foi apenas um evento biológico, mas um marco espiritual na história da humanidade. Hoje, vamos explorar essa verdade de maneira clara, acessível e com base 100% bíblica. Se você ama conhecer os detalhes da palavra, prepare o coração. E antes de prosseguir, clique em curtir, inscreva-se no canal Salvação em Ação e compartilhe este vídeo com alguém sedento pela verdade bíblica. A Bíblia nos apresenta Adão e Eva como os primeiros seres humanos criados por Deus. Em Gênesis capítulo 2 versículo 7, Deus forma Adão do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego da vida. Depois, em Gênesis capítulo 2 versículo 22, Deus cria Eva a partir de uma costela de Adão. Ambos foram colocados no jardim do Éden e receberam uma instrução direta de Deus: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2 versículo 17. A transgressão viria, como sabemos, e com ela a sentença da morte. Mas aqui está o ponto crucial. Deus não disse que eles morreriam fisicamente no mesmo instante, mas que certamente morreriam. Gênesis capítulo 2 versículo 17. O termo hebraico usado aqui, mut, carrega a ideia de uma morte imediata no espírito e futura no corpo. O primeiro impacto foi a morte espiritual, a separação entre o homem e Deus. A partir daquele momento, o pecado entrou no mundo e o destino da humanidade foi alterado. E quem morreu primeiro? A resposta direta é: a Bíblia não registra claramente a morte de Eva. Sabemos, no entanto, com precisão, que Adão morreu com 930 anos, conforme Gênesis capítulo 5 versículo 5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu. Já Eva, após o nascimento de Sete, Gênesis capítulo 4 versículo 25, desaparece dos registros. Isso levanta a possibilidade de que Eva tenha morrido antes de Adão, embora a Bíblia não afirme isso com todas as letras. Ainda assim, a ausência do registro da morte de Eva não diminui sua relevância na narrativa bíblica. A história vai além da curiosidade. A queda no Éden não apenas nos separou de Deus, mas nos lançou em uma realidade marcada por dor, conflitos e morte. Em Romanos capítulo 5 versículo 12, Paulo explica: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. A consequência da queda foi herdada por toda a humanidade. E por isso, entender quem morreu primeiro também nos leva a refletir sobre quem vive verdadeiramente diante de Deus. O que mais intriga é o silêncio das Escrituras sobre Eva após o capítulo 4. Não há menção de sua morte, funeral, descendência posterior ou idade. Isso leva estudiosos a sugerirem que sua morte pode ter ocorrido antes mesmo de Sete atingir a maturidade, ou talvez muito tempo depois. A Bíblia quis preservar o foco teológico da história, o plano redentor de Deus, mais do que os detalhes biográficos. E isso nos leva a uma reflexão profunda. De que adianta saber o dia da morte de alguém, se não soubermos como foi sua vida diante de Deus? Muitos estão confusos, perdidos, tentando entender passagens como essa, e não sabem por onde começar. A palavra de Deus é rica, cheia de detalhes, e ao mesmo tempo, acessível quando se tem a direção certa. Por isso, quero te apresentar algo especial, o e-book Decifrando as Escrituras, uma leitura reveladora feita especialmente para quem quer entender a Bíblia com profundidade, clareza e sem complicações. Se você sente dificuldade de interpretar certos versículos ou quer amadurecer espiritualmente com segurança, conheça agora mesmo o conteúdo do livro. Não é apenas um guia, é uma chave que pode transformar sua maneira de enxergar a palavra. O link está fixado nos comentários. Voltando ao relato de Gênesis, o que vemos é que Adão teve muitos filhos e filhas após Sete, Gênesis capítulo 5 versículo 4, e viveu 930 anos. Isso significa que ele viu muitas gerações e experimentou a dor de uma terra que agora produzia espinhos. Gênesis capítulo 3 versículo 18, de uma existência marcada pela luta. Ainda assim, ele também viu o nascimento de uma nova linhagem, a de Sete, da qual viria Noé, e posteriormente, Jesus Cristo, o segundo Adão, que viria restaurar aquilo que o primeiro perdeu. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 45. Eva, como a mãe de todos os viventes, Gênesis capítulo 3 versículo 20, carrega em si o peso e a glória de ter iniciado a linhagem da promessa. Embora seu nome desapareça das páginas bíblicas, sua história continua viva na narrativa da redenção. Isso nos mostra que não é o tempo de vida que define a relevância diante de Deus, mas o papel que se cumpre no plano divino. Você já pensou no seu papel?
A sua vida pode não estar registrada em um livro sagrado, mas está diante dos olhos do Senhor todos os dias. Salmos capítulo 139 versículo 16 nos lembra que todos os nossos dias foram escritos, quando nenhum deles ainda existia. A morte de Adão e Eva aponta para a fragilidade humana, mas também para a esperança eterna em Cristo. Apocalipse capítulo 21 versículo 4 diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima e a morte não existirá mais. Se a queda começou com um casal, a restauração começa com um homem, Jesus, o Filho de Deus, que enfrentou a cruz para dar vida eterna aos que creem. E aqui está o maior convite deste vídeo. Você já escolheu em quem crê? A história de Adão e Eva termina com uma promessa. Gênesis capítulo 3 versículo 15, conhecido como proto-evangelho, diz que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Esse é Cristo. Ele venceu a morte que Adão trouxe. Ele pagou o preço do erro que começou no Éden. E ele está vivo, oferecendo salvação hoje. Se essa palavra falou com você, curta esse vídeo, inscreva-se agora no canal Salvação em Ação e ative o sininho para receber novas mensagens baseadas nas Escrituras. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa entender que Deus tem a última palavra até mesmo sobre a morte. Adão morreu aos 930 anos. Eva também descansou. Mas em Cristo, a morte não é o fim. É apenas uma passagem para uma nova vida ao lado do Criador. Hoje, o Senhor te pergunta: você está preparado? Seu nome está escrito no livro da vida? Não deixe para amanhã a decisão mais importante da sua existência. Receba esta palavra e declare: o Senhor é a minha salvação. Ainda que eu morra, viverei. João capítulo 11 versículo 25. Amém.